Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre os 10 tópicos para avaliar a escultura do elemento 47, tá? Como nós já conversamos, esses 10 tópicos eles vão ser úteis na avaliação de todos os molares, tá? Hoje nós vamos conversar do 47, lembrando que a mesial para cá, um dente inferior, tá? O primeiro tópico, pela vista vestibular, nós vemos a diferença da altura das cúspides, tá bom? As cúspides mesiais são mais altas e as cúspides distais são mais baixas, lembrando que a gente consegue esse detalhe quando eu tiro na face oclusal do meio mais ou menos para distal, deixando a cúspide mesial, mesovestibular, né, mais alta e a mesodistal mais baixa, tá? Então, a primeira é a altura das cúspides. O segundo tópico, localização das bossas, tá? Onde nós temos que na vestibular, né, no terço cervical, na lingual, o terço médio. Terceiro tópico, inclinação da coroa. Nós temos que os dentes inferiores, eles têm a coroa inclinada para a lingual. Aqui é a lingual, aqui é a vestibular, tá? Depois nós temos, pela uma vista oclusal, localização do sulco, lembrando que o sulco mesodistal, o sulco principal, ele é deslocado para a lingual, deixando as cúspides vestibulares mais amplas, lembrando que as cúspides vestibulares dos inferiores, elas são as cúspides funcionais, tá bom? Então, nós temos o primeiro sulco, o sulco mesodistal, que é o sulco principal, deslocado para a lingual. Isso é comum tanto no dente 47 quanto no 46. Aqui é um exemplo do dente 47, tá bom? Partindo do sulco, aqui do sulco principal, um pouco deslocado para a distal, nós temos o ocluso vestibular, que vai vir até aqui no terço médio, tá? Da face vestibular. E nós temos o sulco ocluso lingual, que vem até aqui no finalzinho do terço oclusal, tá bom? Aqui temos terço oclusal, médio e cervical. Tudo bem? Então, esses são os quesitos avaliados na localização dos sulcos. Se eu faço o sulco corretamente, eu tenho também o próximo quesito, que é a proporção das cúspides. Quando eu faço o sulco um pouquinho deslocado para distal, isso já me deixa com a mesovestibular mais ampla, seguindo da mesolingual, tá? Depois a disto lingual e disto vestibular, tá bom? Proporção das cúspides. Se eu erro o sulco, eu acabo errando as proporções das cúspides. Uma coisa importante é que o sulco principal, ele não pode cortar a crista marginal. 2 erros comuns quando eu falo de crista marginal é deixar essa crista bem mais baixa, deixar ela reta aqui, ó, na mesma altura da ponta da cúspide. Na verdade, ela tem que ser mais baixa que a ponta da cúspide. E o sulco principal, ó, ele não corta, não interrompe a crista, tá bom? Então, eu tenho esse formato triangular, que é característico das cristas marginais, tá? A mesial é mais ampla e mais alta, a distal é menorzinha e mais baixa, por causa das convergências, tá bom? Então, um aspecto importante em relação aos rebordos é, primeiro, não deixar que o sulco principal corte essas cristas, tá? Depois, não deixar elas da mesma altura da ponta da cúspide. A crista marginal, ela tem que ser mais baixa que a ponta da cúspide. Como que eu evito que ela fique reta? Fazendo a canaleta antes de dividir os sulcos e as cúspides, tá bom? O próximo
quesito é o 7º, que é a posição dos vértices das cúspides. A partir do momento que eu cortei aqui, ó, o sulco, eu tenho a tendência de ficar com a com a cúspide reta, e eu eu quebro essa cúspide nesse sentido, deixando a pontinha da cúspide, ó, centralizada, tá? Todas as cúspides eu deixo essa pontinha da cúspide aqui, ó, direcionada para o centro, tá bom? Então, a partir do momento que eu centralizei essas cúspides, eu tenho a posição dos vértices das cúspides. Pela vista vestibular, eu vejo a convergência para cervical e para distal, tá? Tudo bem que é característica que eu consigo isso com o perfil, tá? Vestibular. E pela vista oclusal, eu vejo a convergência para distal e para lingual, cortando aqui essa distância aqui menor que essa, tá? É o 9º quesito, e o último quesito é o arredondamento das vertentes externas, contorno externo, tá? Porque eu não posso deixar as cúspides retas aqui, ó. Tá vendo? A ponta da cúspide, ela é mais pro centro aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que fazer aqui a vertente externa para que eu consiga ter essa ponta da cúspide centralizada, tá? Então, esses são os 10 quesitos que vão servir para direcionar a correção dos dentes, tudo bem? E aí a gente vem conversando, reforçando esses 10 quesitos nos próximos dentes, que vão ser os próximos vídeos, tá bom? Aí eu queria pedir, pessoal, para vocês curtirem lá, não deixarem de curtir o nosso conteúdo, de encaminhar para o pessoal que você sabe que está fazendo a matéria, tá bom? Para ajudar a gente, tá? Te agradeço aí, um abração aí para todo mundo.